quero convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias no livro de 1 Pedro, 2 Pedro, 2 Pedro, capítulo de número 3, versos de 10 a 15. Segunda Pedro, capítulo 3, versos de 10 a 15. Diz assim a palavra do Senhor. Espera aí que eu estou em João, tá, irmãos? 2 Pedro 3, de 10 a 15. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas os convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novo céu e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardamos estas coisas, pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz, e tendo por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Irmãos, o texto que nós separamos para essa noite, Pedro está falando a respeito da vinda de Cristo. Não é um tratado sobre a vinda de Cristo, nós temos outros textos onde esse tema é abordado de forma mais aprofundada. Tanto é que Pedro, ele faz uma referência a Paulo, né, que é um apóstolo que dá uma dinâmica diferente, uma dinâmica melhor, mais aprofundada dessa vinda de Cristo. Mas o texto, eu gostei desse texto de Pedro, e o motivo que eu separei esse texto de Pedro, é porque ele nos faz uma indagação. Pedro faz ele deixa no ar algo para nós, ele faz uma pergunta para nós, ele deixa para nós algo para que pensemos nisso. Pedro, então, ele faz um comentário sobre a vinda de Cristo, né, e alguns acontecimentos desse dia. Ele exorta, né, naturalmente, para uma preparação. Ele fala desse dia, no verso 10, ele vai citar isso, né, mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardendo se desfarão, a terra e as obras que nela há se queimará. Ele vai então dar esse panorama, depois ele continua dando esse panorama ainda um pouco mais até o verso 13, mas o que me chamou a atenção nesse texto, que me fez pensar nele, e de forma bastante objetiva, é exatamente o verso 11, porque ele vai falar dessa vinda de Cristo, ele vai relatar isso posteriormente também até o verso 15, mas ele não dá, como eu disse, um panorama, né, didático, extenso, aprofundado, mas ele fala dessa vinda. E no verso de número 11 ele diz assim, ó: havendo, pois, de perecer todas essas coisas, ou seja, fala dos acontecimentos, ele faz, exatamente nesse texto, ele vai fazer essa pergunta, né? Que pessoas vos convencerem em santo trato e piedade, é uma exortação, tanto é que a vírgula continua, né? Aguardando, apressando-se, né? A interrogação está no final do verso 12, mas a pergunta está bem implícita nesse versículo 11, quando ele diz, que pessoas vos convencerem em santo trato e piedade. A grande pergunta que Pedro faz no verso 11, é que pessoas nós devemos ser, nos convencer, diante da realidade da vinda de Cristo. A grande exortação de Pedro é um alerta para que nós pensemos exatamente como estamos vivendo, como estamos encarando essa realidade, de forma que nós estejamos preparados para essa vinda, como estamos nos preparando para essa vinda, estamos preocupados com essa vinda, como estamos diante dessa realidade, porque, irmãos, interessante que no primeiro século,
né? Paulo já trabalhava isso, né, na igreja, né, na igreja do primeiro século, exatamente por haver nessa igreja aquela ideia, né, de que Cristo estaria voltando tão iminentemente que eles estavam não tratando a sua vida. Paulo então vai nortear isso em relação a que a vida continua caminhando, mas não deixando de atentar para essa realidade da vinda de Cristo. E eu citei uma vez aqui aos irmãos, e vou citar de novo, eu me lembrei do pastor Felix, né? Quem foi da época aqui de talvez 16, 18 anos atrás, talvez 20 anos atrás, quando, logo assim que eu cheguei aqui na igreja, nós recebemos dois pastores aqui, era o Felix e o Alain, eram, né, da Costa do Marfim, inclusive, né, hoje o trabalho continua em Jacarepaguá, a igreja foi fundada lá, e é interessante que o pastor Felix já faleceu, né, num acidente, inclusive, mas eu me lembro de uma pregação que ele fez nesse púlpito aqui, onde no momento em que ele pregava para a igreja sobre a vinda de Cristo, ele perguntou para a igreja quantos estavam felizes, alegres e ansiosos com a vinda de Cristo. Foi uma pergunta pegadinha, porque naquela hora a igreja toda, né, naturalmente se movimentou dizendo isso. Aí ele volta a pergunta e diz assim: quantos familiares e amigos de vocês iriam para o inferno hoje se Jesus voltasse? Aí todo mundo tomou um choque, né? Tipo assim, eu estou feliz com o fato dele vir me buscar, mas se ele vier me buscar hoje, vai ficar um monte de gente, pelo menos na minha concepção, daquilo que a gente, né, presencia, da conversão, da vida, da cristã. Quantas pessoas da minha família ficarão? Quantas pessoas... Então, irmãos, isso é um alerta para nós, primeiro, para a gente pensar numa coisa: a vinda de Cristo, ela é uma realidade. 2000 anos se passaram desse anúncio, né, no sentido mais pleno ali da própria estada de Jesus aqui. Ele prometeu que voltaria quando assumiu ao céu ali, né, quando foi assunto ao céu. Ele disse: olha, os anjos vão dizer lá, por que estão olhando, né, ali, né, esse mesmo que vocês viram, né, subir, vai voltar. Ele declarou que voltaria. E a gente vai passando, os séculos passaram, o tempo passou, e isso já faz mais de 2000 anos. E parece que a gente se esqueceu da realidade de que ele vai voltar. E por nos esquecermos da realidade de que ele vai voltar, talvez não estamos tão entusiasmados com o fato dele voltar, talvez não estamos tão preparados para o fato dele voltar, não estamos tão preocupados com aqueles que ficarão se ele voltar. E nós então passamos, irmãos, a não nos preocuparmos, a não nos prepararmos para essa grande realidade. Então, independente de qualquer coisa, irmãos, Jesus ele vai voltar. Quando? Eu não sei. Que está próximo, eu sei que está. E essa proximidade que eu penso, eu não vou contabilizar essa proximidade, eu não posso colocar isso na conta do tempo, porque o tempo de Deus é outro, né? O meu tempo é cronos, e o meu tempo foi ontem, o meu tempo é presente, passado e futuro, né? Então o meu tempo é contado por horas, minutos, segundos, dias, meses, anos, eras, né? Enfim, mas o tempo de Deus é o tempo, não é o tempo cronos, o tempo de Deus é o tempo kairos ou kairos. Ele é o tempo cumprido, é o tempo completo, é o tempo cheio de significado, é um tempo que não tem passado nem futuro, o tempo de Deus é o tempo Deus é, acabou. Não existe passado para Deus, não, Deus ele está sobre tudo isso, o tempo não existe para Ele. Por isso a Bíblia diz, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Por isso a Bíblia diz que 1000 anos para Ele é como um dia como 1000 anos, porque Deus está fora desse tempo cronológico. Ou seja, na visão de Deus, no conhecimento de Deus, na plenitude de Deus, tudo já está visto, tudo já está acontecendo. Eu sei que isso teologicamente é um pouco complicado de entender, mas a ideia é essa. Então você precisa entender, no vocabulário grego, a palavra kairos, né, ela significa tempo também, só que não é cronos, não é tempo cronológico, é um tempo completo, é um tempo pleno, é um tempo cheio de significado, é um tempo em que é um tempo onde é a eternidade, Deus está acima de tudo isso, então Ele vê tudo. É como se na visão de Deus agora o mundo está criado, o homem e tal, Jesus já voltou, enfim, Ele está vendo tudo isso, Ele sabe. Mas eu não sei. Isso pode ser, irmãos, a qualquer momento. Pedro vai dizer isso. Isso vai acontecer a qualquer hora, e como me convém estar aí? A pergunta, então, voltando à pergunta para que a gente possa caminhar um pouco mais. A pergunta é grande, a pergunta do verso 11 é essa que não faz calar, essa pergunta que não cala e que deve preocupar a gente, ou nos alertar, é essa: como convém que eu esteja, que eu me prepare para essa vinda de Cristo? Irmãos, para todo evento há uma preparação. Nós estamos preparados para a vinda de Cristo, nos preparamos para tanta coisa.
A igreja está preparada para essa vinda porque Ele vem buscar a igreja. Você que de repente ainda não abriu seu coração para Jesus, você que não confessou como Senhor, você que não pertence ainda à igreja de Cristo, não a igreja local, né? Mas a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, você naturalmente por não pertencer a esse corpo, você não está preparado. E quantos dentro desse corpo estão preparados? E quantos realmente se dizem desse corpo e são desse corpo? Porque essa, pastor Daniel, é a grande questão. A grande questão, irmãos, é essa, porque Deus, Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas, Ele conhece todas as coisas. Eu preciso olhar para a minha vida, avaliar a minha situação, avaliar a minha condição, para que eu possa entender até onde eu estou realmente preparado, até onde eu faço parte desse corpo. Eu faço parte desse corpo de Cristo, igreja, a igreja que vai ser levada, a igreja que vai ser arrebatada. Eu faço parte desse povo, verdade? Ser membro de uma igreja me garante o meu passaporte para o céu? Estar afiliado a uma congregação chamada igreja, seja ela de qual denominação for, me intitular cristão, me denominar cristão, vai garantir a minha salvação? Não, irmãos. A salvação, ela não está atrelada à igreja. A igreja é sim, como eu já disse, essa manifestação, a reunião dos santos, o lugar de adoração, onde há proclamação, onde há a manifestação sim daqueles que se convertem, onde há o testemunho daqueles que se convertem quando passam pelas águas. Mas, meus amados irmãos, a salvação é algo muito pessoal. E aí eu vou falar disso mais no final, mas eu vou continuar aqui para não me perder no raciocínio. Então, nos preparamos para tanta coisa. Eu sei que nesse momento aqui existem pessoas que estão aqui se preparando para a nova função, pessoas que estão concluindo um curso para se preparar para a nova profissão, alguns estão se preparando para comprar uma casa, estão planejando, estão guardando, alguns estão se preparando e planejando alguma coisa para uma viagem, quantos estão se preparando com seus projetos, com seus planos de realizações de coisas. Irmãos, eu sei que tem pessoas aqui em casa que estão fazendo planejamentos e se preparando para algo que vai fazer ou que pensam em fazer daqui a 3, 4, 5, 10 anos. Mas se Jesus voltar hoje, nós estamos preparados? Pastor Ismael, se hoje Jesus voltar, eu estou preparado para receber esse Cristo vindo em glória para me buscar? E aí então é que eu fico pensando, como convém, é quando Pedro faz a pergunta, verso 11, havendo pois de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato? Aí ele usa esse termo, né? Em santo trato e piedade. E aí, irmãos, a primeira resposta que eu dou a essa pergunta é a seguinte: convém, se queremos estar preparados para a vinda de Cristo, convém que sejamos imaculados e irrepreensíveis. Aí o verso 14 vai começar a resposta de Pedro. Pedro começa a exortar a igreja. No verso 14 ele diz assim: pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados, imaculados e irrepreensíveis em paz. Então a primeira resposta a essa pergunta de como convém que estejamos, como convém que nos preparemos para a vinda de Cristo, para que possamos realmente usufruir dessa vinda de Cristo como o arrebatamento que Ele vem a fazer a mim, a minha igreja, a eu como igreja, eu preciso ser encontrado ou viver de uma forma, né? O texto vai dizer isso, né? Ele vai dizer no verso 14, procurai que dele sejais achados, encontrados, que Ele nos encontre imaculados e irrepreensíveis. Ou seja, imaculados, todo mundo sabe, imaculados é sem mancha, sem mácula, né? sem marca, né? É limpo, é digno, a ideia é essa, né? Não sujo. Irrepreensível também é simples, irrepreensível é aquele que não está sujeito à repreensão, né? Aquele que não é repreendido, ou seja, significa que devemos ser. Então tudo isso, na minha visão, irmãos, ser imaculado, ou seja, sem mancha, limpo, digno, ser irrepreensível, ou seja, não sujeito a nenhuma repreensão, isso para mim significa uma única coisa, que devemos ser pessoas santificadas. O resumo é esse, irmãos, não precisa pensar muito não,
O resumo é esse: temos que ser pessoas santas, sermos pessoas santas, santificadas. E aí entra aquilo que vocês já sabem, que o pastor já falou aqui, outros já falaram, a gente conhece na literatura bíblica, a gente sabe o que significa essa ideia de ser santo ou ser santificado. Não tem a ver com auréola, não tem a ver com par de asas, não tem a ver com roupa branca, não tem a ver com não cometer erros. Não. Se santificar ou ser santificado significa, irmão, ser separado. Essa é a palavra correta. A interpretação da palavra santificada, porque se eu for dizer que ser santo é não ter pecado, não tem nenhum santo aqui nesse santuário, a começar desse que está no púlpito, porque todos nós somos pecadores, irmão. Mas não é essa a ideia. A ideia não é de que não erramos, a ideia não é de que não pecamos. Santificação é separação. Ser santo é ser separado. Ser santificado é separar-se do pecado, é separar-se do mundo, é não ter prazer no pecado. Eu já disse para os irmãos aqui que há uma grande diferença entre o pecador e o pecadeiro. O crente, irmãos, nós somos aqui, estamos na presença de Deus, em alguns momentos da vida a gente falha como ser humano, e a falha é pecado, errar o alvo. Pecado é errar o alvo, não cumprir um objetivo. A gente peca por fazer muitas coisas e peca por não fazer outras coisas, enfim. Mas, irmãos, somos pecadores, mas nós não somos pecadeiro. Qual a diferença do pecador para o pecadeiro? O pecadeiro tem prazer em pecar, o pecadeiro gosta de pecar, o pecadeiro peca, irmão, com a cara mais lavada que tem. E tem crente de cara lavada, irmão, tem crente pecadeiro, peca na maior, desculpa a expressão, na maior cara de pau. Tem que dar de presente para essa tal turma aí um vidro de óleo de peroba no final do ano, no Natal, aniversário. Porque brincadeira não, irmãos, é verdade, o pecadeiro tem prazer. Ele gosta de pecar, e peca o pecado, e o pecado amanhã é o mesmo, e pede perdão, e peca de novo, e pede perdão, e peca de novo. Eu não vou entrar no detalhe do perdão, Jesus já falou 70 vezes 7, mas eu entro no detalhe, irmão, sabe de quê? Da consciência, da pureza, da intenção. Essa é a questão. Aí é com Deus e com cada pecadeiro, não é comigo. Então a gente entra nessa questão entendendo que ser santificado é ser separado. O que faz com que o homem seja realmente santificado, ele se torna, imaculado e irrepreensível. E o que tem trazido exatamente, irmãos, o que tem trazido exatamente essa mancha para que o homem não seja imaculado, o que tem trazido essa repreensão para o homem é exatamente o pecado. O pecado mancha a vida do homem. O pecado traz separação entre o homem e Deus. O pecado deixa o homem incapaz de ser feliz, consequentemente está despreparado para receber a Cristo, está despreparado para receber a vida eterna. E quando a gente pensa em vinda de Cristo, a gente pode pensar também o seguinte: pode ser que eu não experimente essa visão da eternidade, da salvação com a vinda de Cristo, pode ser que eu não esteja aqui quando Ele vier, mas no dia que eu morrer, Ele vai voltar para mim de alguma forma, porque eu vou ter que me encontrar com Ele para prestar contas. Mesmo que lá no juízo final nada mais possa alterar aquilo que é feito aqui em relação à decisão, à salvação, porque não adianta esperar a janela do céu abrir, escutar a trombeta tocar, e Jesus está voltando agora. Não adianta mais, porque nessa hora não tem mais volta. Por isso que a vinda de Cristo, irmãos, não vai trazer nenhuma novidade que não esteja contida. O julgamento final não vai trazer nenhuma novidade que não esteja aqui entre nós. Quem crê será salvo, quem não crê está condenado. A decisão, a sentença já está dada. Ela só vai ser promulgada lá. Não vai ter mais chance lá de chegar lá e se justificar, porque a justificação é feita aqui, a coisa é feita pela graça. Não adianta chegar no tribunal do céu para lá tentar se justificar dos pecados. A justificação acontece aqui, quando nós recebemos Jesus como Salvador. Mas aí eu vou chegar lá daqui a pouco. Deixa eu caminhar para cá um pouquinho, para não me perder. Então eu estou na primeira reflexão, primeiro momento da reflexão. Convém que sejamos imaculados e irrepreensíveis. E ser imaculado e irrepreensível é ser santificado. Então, para estarmos preparados para a vinda de Cristo, precisamos estar limpos de todo o pecado. E a santificação, quando a gente fala de separação, tem um termo que é muito fácil da gente entender o que significa uma pessoa santificar. A santificação significa, pastor, quanto que eu me santifico? Primeiro, entender, os irmãos, santificação é processo, todo mundo entende isso, Salvação é ato, tá, irmãos? Uma vez salvo, salvo para sempre, O crente não, o homem não é salvo hoje, amanhã não está salvo. Eu estou salvo, não estou salvo. Hoje eu estou salvo, amanhã não estou. Pequei, não estou salvo. Não, o pecado, o único pecado que leva o homem para o inferno, o único pecado que não tem perdão é o pecado de não crer em Jesus como Senhor. É o pecado de não confessar, é o pecado de resistir ao Espírito Santo. Esse é o pecado que leva o homem para o inferno. O nosso dia a dia a gente comete erros, e nenhum desses erros vão nos tirar a graça salvadora. Porque se fosse assim, ninguém aqui ia para o céu. Quem não pecou hoje? Está entendendo? Então essa é a questão. Então quando eu olho para essa realidade agora da santificação, santificação é exatamente isso.
Aí eu digo, salvação é ato, uma vez salvo, salvo para sempre, por isso que é muito sério. Salvação é algo muito sério, porque Deus jamais, presta atenção irmãos, Deus é onisciente. Eu acabei de falar, que Ele sabe tudo. Deus jamais vai dar a salvação para alguém que de alguma forma ele se arrependeria depois de ter dado. Aliás, Ele não vai se arrepender nunca de ter dado, porque Ele sabe para quem dá. Por isso que Ele não dá para qualquer um. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu. No dia do juízo final, vem a foice do Senhor, né? É o joio e o trigo. Deve doer, hein, pastor irmão? Foice do Senhor deve doer. Por isso que a igreja é assim, irmãos. Pastor, tem joio na igreja? Eu estou dizendo que tem? Aqui, ó. Quem está dizendo que tem é o dono do trigo. O dono do trigo está dizendo que tem joio no meio, né, pastor? Pastor Walter. Mas não sou eu que vou dizer, porque eu não sei. Eu não estou aqui para identificar joio e trigo. Eu estou aqui para fazer a obra do Senhor. Agora, no dia da vinda dele, ele vem. Ele sabe quem é joio e quem é trigo. Aí o trigo vai ser colhido. O joio vai ser cortado e lançado no fogo. Isso é sério demais, irmãos. Eu sei que você não ouve pregação como essa por aí, né? Porque geralmente não dá ibope, né? Eu costumo dizer que uma mensagem como essa que eu estou pregando aqui agora não vende CD, irmão. Ninguém vai querer comprar CD no final do culto se eu vender. A mensagem de hoje está gravada em CD. Quem vai querer comprar uma mensagem dessa? O povo gosta de comprar aquela mensagem de autoajuda, aquela mensagem, 5 passos para ser vitorioso, né? 6 atitudes para poder ganhar o carro zero, né? A corrente da casa própria. Esse sermão vende. Mas esse sermão que eu estou pregando aqui não vende não, porque esse sermão que eu estou pregando aqui, irmãos, ele diz uma realidade bíblica. Ele diz que salvação é coisa muito séria. Deus não dá para qualquer um, porque Ele não vai tirar. Depois que Ele dá, Ele não tira. A fidelidade dEle não permite isso. Por isso Ele nunca vai se arrepender de ter dado a salvação para alguém, porque Ele nunca vai dar a salvação para alguém que de alguma forma Ele não deva dar. Porque salvação é ato, e é um ato consumado, único, exclusivo, e não tem mais volta. Santificação, ao contrário de salvação, é processo. Ou seja, salvação é ato, e a partir da salvação começa o processo de santificação. E quanto tempo dura o processo, pastor? O processo vai durar até Jesus voltar ou até Ele me chamar. Ou seja, eu vou estar sempre em processo de crescimento. Eu nunca vou estagnar, irmãos. Nunca vai haver um dia em que eu diga assim, estou plenamente afastado do pecado e totalmente próximo de Deus. Nunca vai chegar esse dia. Esse dia de estar totalmente afastado do pecado e plenamente na presença de Deus vai ser o dia que eu estiver na glória com Ele. Só lá. Enquanto eu estiver aqui, irmãos, eu estou num processo. É uma luta por dia. É a batalha da carne contra o espírito. Todo dia quando eu acordo, a carne vai batalhar. Não adianta dizer isso não, que é verdade, você sabe disso. Você acorda e a carne está lá, está cutucando no seu ouvido, está dizendo para você, vai, faz o que você não deve fazer, pensa o que você não deve pensar, assiste o que você não deve assistir, participa do que você não deve participar, porque a carne milita contra o espírito dia e noite, irmãos. Mas quando a palavra de Deus diz, a palavra do apóstolo Paulo vai dizer sim, e por isso Paulo já vai dizer que a carne é fraca. Paulo, ele chega a dizer isso, a carne é fraca, mas o mesmo apóstolo, nesse mesmo texto, quando ele diz que a carne é fraca, ele continua dizendo, a carne é fraca, mas o Espírito está pronto. O Espírito está pronto porque está se santificando, porque está se separando e sabe o que é errado, porque o Espírito de Deus, quando está em nós, irmãos, Ele revela, Ele mostra. O Espírito Santo de Deus tem essa grande função. Tu acha que o Espírito Santo de Deus tem a função só de vir distribuir dons? Não, ele vem como aquele que repreende, ele vem como aquele que ensina, ele vem como aquele que mostra o caminho, ele vem como aquele que dá discernimento. Irmãos, eu digo para os irmãos o seguinte, de todos os dons do Espírito Santo, para mim, na minha visão, tem um que é muito importante. Dizer o mais importante talvez seja, não seja conveniente, mas um que tem muita importância. Aí você, qual pastor? Dom de línguas? Não. É o dom de cura? Não. Para mim, um dos dons mais importantes é o dom de discernimento. Porque é esse dom que capacita-me para eu entender o que está acontecendo à minha volta, para que eu perceba as ciladas, porque tem muita gente falando em língua que está caindo na armadilha do diabo, tem muita gente que tem dom de cura, está caindo na língua, está caindo na armadilha, tem muita gente com dons especiais aí, com dons de sinais que estão caindo em cilada, porque não tem o dom de discernimento. Não é para pedir dom para Deus não, tá? Porque Ele dá a cada um como Ele quer, mas se tiver que pedir, pede discernimento. Se for tentado a pedir, pede o de discernimento, não pede de cura não. Ai pastor, seria tão bom se tivesse bom de cura, sai. Quer aparecer? Pendura a melancia no pescoço, todo mundo vai ver.
Quer ser discreto? Vai para o quarto e ora. E pede a Deus discernimento para viver nesse mundo cruel. Pede a Deus discernimento para se desvencilhar das ciladas do diabo, que tem levado muito crente para o buraco. Pastor, é desse jeito. Quero dizer para os irmãos que o sermão de hoje não está sendo vendido, tá, irmão? Não está sendo gravado. Porque eu não ia vender mesmo, ninguém ia comprar, então nem. Está gravado, né? Está no YouTube. Então tá. Se você achar interessante, pega o link depois lá, divulga, né? Compartilha com alguém. Mas enfim, é isso aí, irmão. É desse jeito. Então, eu estou no primeiro, reflexão. São só 2 pontos do sermão hoje, tá, irmão? Fica tranquilo, são só 2. Estou no primeiro, estou terminando o primeiro para a gente já concluir. Então, voltando aqui, estar preparado para a vinda de Cristo, na minha visão, em primeiro lugar, convém que eu seja imaculado e irrepreensível. Tem a ver com isso, santificação, envolvimento com o reino de Deus, envolvimento com a obra do Senhor. Não é, irmãos? Essa pandemia revelou tanta coisa para a gente, né, irmãos? Tanta coisa que essa pandemia revelou, tanta coisa. Como ela expôs, né? Como ela expôs comprometimento, como ela expôs envolvimento das pessoas com o reino de Deus, como ela expôs o envolvimento das pessoas com a igreja do Senhor, que é uma extensão do reino de Deus, não é um lugar, a salvação não está relacionada a isso, atrelada a isso, mas como é importante, né? E como essa pandemia, ela trouxe tudo isso à tona, né? Mas enfim. Então, irmãos, resumindo essa primeira reflexão, ser imaculado e irrepreensível é estar vivendo uma vida de santidade, afastado do pecado, né? Perto de Deus, vivendo na presença do Senhor, e o cuidado que a gente tem que ter com o pecado, irmãos, ele é muito grande, porque João 3,23, ele diz algo sobre o pecado que a gente precisa parar para pensar. Ele vai dizer, ele inclui todo mundo, você percebe? João 3,23 diz assim, né? Romanos 3,23, Paulo diz assim, ó, todos pecaram, irmãos, presta atenção, o texto não diz porque alguns pecaram, porque poucos pecaram. O texto diz, todos pecaram, e separados estão da glória de Deus, separados por causa do pecado. Não há nada mais angustiante, deprimente, do que estar separado da glória de Deus. Não há nada pior do que isso. Portanto, irmãos, nós vamos ser pessoas felizes, abençoadas, vamos estar prontos, né, para essa vinda de Cristo, quando nós nos livrarmos do pecado, e aí nos tornarmos pessoas imaculadas e irrepreensíveis, porque estamos santificados. Ponto. Segunda e última reflexão. Convém, além de que sejamos encontrados, achados imaculados e irrepreensíveis, convém que aproveitemos a oportunidade de salvação que o Senhor tem oferecido. O verso 15, ele vai dizer assim, e tendo por salvação a longanimidade do Senhor, como também nosso amado irmão Paulo escreveu, segundo a sabedoria que foi dada. Mas, está lá, ele vai falar que sejamos encontrados imaculados, irrepreensíveis, e tendo por salvação a longanimidade do Senhor. Aí está, irmãos, a oportunidade que o Senhor está dando. Falamos antes do pecado, das suas consequências, mas existe, irmãos, uma solução, e essa solução o próprio Deus deu através do arrependimento, porque olha o que diz o verso 9, desse mesmo texto aí de 2 Pedro capítulo 3, olha o verso 9, diz assim, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas Ele é longânimo, olha, longanimidade, Pedro vai dizer no verso 15, ele citou a longanimidade no verso 9, a longanimidade, é longânimo, o Senhor é longânimo para conosco, não querendo, olha o que ele fala a respeito da salvação, da vinda de Cristo, Pedro está tratando disso, e quando ele trata, nesse último verso, desse verso 15, quando ele trata de que nós vamos estar preparados, aproveitando essa oportunidade de salvação que Deus nos dá, nós nos remetemos a isso, porque ele diz que ele é longânimo, verso 15, deixa nesse verso mesmo, ele diz no verso 15, e tendo por salvação a longanimidade, ele diz no verso 9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se, porque às vezes a gente fica imaginando essa promessa da vinda de Cristo está tardia. Não, irmãos, não considere isso como tardio, considere isso como longanimidade, considere isso como bondade.
Sabe por quê, irmãos? Porque Deus sabe quem vai e quem não vai. Deus sabe quem vai povoar o inferno e quem vai povoar o céu. Mas Deus não tem prazer, irmãos, em que o inferno seja povoado pelos seus filhos, por aqueles que Ele criou, por exemplo, suas criaturas, porque os filhos de Deus são herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. Filho de Deus não vai para o inferno. Mas a criatura, a sua criatura não foi feita para o inferno. Foi feita para salvação. Por isso que desde o início da criação, a palavra de Apocalipse diz, irmãos, que desde o princípio, não é verdade? O Cordeiro foi sacrificado desde a fundação. Irmãos, é tremendo isso. Irmão, Deus é maravilhoso. Olha a prova de que o tempo de Deus é Kairos. Olha a prova de que Deus sabe tudo. Apocalipse diz que o Cordeiro foi sacrificado desde a fundação do mundo. Por quê? Porque desde tudo, desde sempre, Deus sabe quem é e quem não é, quem vai e quem não vai. Mas isso não significa que ele tem algum prazer nisso. Não, Ele é longânimo. Ele é longânimo. E o texto diz com muita clareza: Ele é longânimo, não querendo que alguns se percam, mas que todos, senão que todos venham ao arrependimento. Irmãos, o arrependimento é a chave para o perdão, o arrependimento é a chave para a santificação, o arrependimento é a chave para a salvação, o arrependimento é a chave para ser imaculado, para ser aquela pessoa que vai se encontrar irrepreensível. É isso que Pedro está dizendo. O homem no pecado, ele precisa se arrepender dos seus pecados, e o arrependimento é a solução que Deus estabeleceu para que o homem seja salvo. É o homem no pecado precisando de arrepender dos seus pecados, ele precisa confessar Jesus como seu Senhor, ele precisa crer nessa vinda de Cristo, ele precisa assim estar livre desse pecado e preparado para essa vinda, porque Deus é longânimo. Quando Jesus voltar, você precisa entender isso, precisamos estar preparados, e o perdão dos pecados, irmãos, e consequentemente a salvação, é tudo que nós precisamos para poder enfrentar esse dia, o dia do Senhor. O dia do Senhor virá, irmãos, querendo eu ou não. Não depende da minha vontade, Ele já estabeleceu esse dia. Ele sabe quando vai ser, porque Ele é eterno. O tempo dele já aconteceu, irmãos, já está visto. Isso é tremendo, irmãos. Por isso eu preciso parar para pensar nisso com muita seriedade, irmãos. Eu preciso parar para pensar nisso. Eu tô vivendo uma vida de um rótulo. Primeiro, essa palavra, ela precisa ser trazida ao nosso coração com muita seriedade. E a gente pensa, qual o futuro em relação a tudo isso? Qual o meu futuro, o seu futuro? Romanos 6, no capítulo 22 e 23. Já concluindo, irmãos. Romanos 6, 22 e 23. Ele diz assim: mas agora, presta atenção, libertados do pecado, salvos, né? A longanimidade alcançou, a graça alcançou, mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes, olha aí, o vosso fruto para o quê? Santificação, falamos isso? Santificação, por fim, olha Paulo, antes de Pedro já estava dizendo isso. Pedro lembra Paulo. Eu falei o quê? Eu falei do imaculado e irrepreensível como sendo o quê? Santificação. Santificação que é promovida, que vem a partir da salvação, que é a vida eterna que vem a partir da salvação. Aí olha o Pedro, olha o que, volta lá o outro verso. Olha Paulo dizendo agora, com muita propriedade, ele vai dizer assim, ó: mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação. Por fim, depois da santificação, depois desse processo, por fim a vida eterna. A vida eterna, irmãos, segue essa santificação. E aí ele vai dizer mais no verso que segue, o 23, porque o salário, por isso eles todos pecaram, no capítulo 3, 23, todos pecaram separados da glória de Deus. Agora ele diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. É esse Cristo que anula a perdição do pecado, que anula a condenação do pecado, que gera em nós a possibilidade de ser salvo e a partir daí viver uma vida de santificação, que é uma vida separada do mundo, nos preparando para a vida eterna, entendendo isso aí, irmãos. Que se continuarmos no pecado, se continuarmos fora da graça, se continuarmos fora do processo de santificação, nós não estaremos experimentando a vida eterna, mas estaremos sofrendo as consequências e recebendo o salário do pecado, porque o salário do pecado é a morte. E o dom gratuito da vida eterna, e essa morte aqui não é física não, irmãos. Porque alguém pode dizer, pastor, já fui a tanto sepultamento de crente? Não, quem disse que você foi? Não.
Quem disse a você que o servo do Senhor, o Filho de Deus, o salvo pela graça, o redimido, lavado pelo sangue, quem diz que morre? Você está achando que morte é isso aqui que você assiste aí em cemitério? Você está muito enganado, querido. A morte, pior, a morte em 3 estados. Morte física, é aquilo que você viu aí, que você achou que é morte. Isso aí todo mundo vai experimentar. Porque você acha que você é um corpo e tem uma alma? Não, querido, você é uma alma e tem um corpo. Ou seja, o passageiro, o que vai acabar, o que vai ficar é corpo, isso aqui, ó. Mas o que eu sou de verdade, irmãos, eu sou o espírito, eu sou uma alma. Aí, dicotomista ou tricotomista, fiquem à vontade, né? Eu sou uma alma, um espírito. E isso é que é eterno. Ou vou viver eternamente, ou vou morrer eternamente. Porque se eu morro fisicamente, que é essa morte que a gente conhece aqui, que a gente vê no dia a dia, se eu morro fisicamente, sem a graça salvadora de Jesus sobre a minha vida, eu vou enfrentar a segunda morte, que é a morte eterna. Significa que a partir do momento que meus olhos se fecham nesse mundo, sem Cristo, quando eu experimento a morte física sem Cristo, eu estou fadado a ficar separado de Deus por toda a eternidade, e isso é a morte eterna. Nunca mais eu vou ter vida. Mas quando eu enfrento a morte física com Jesus, simplesmente eu passei dessa vida para uma outra vida. Eu simplesmente continuei vivendo a minha vida, irmãos. Num tempo eu vivi aqui e agora eu estou vivendo na presença de Deus. Crente não morre, crente vive para sempre, porque a palavra de Deus é verdadeira e fiel. É fiel e verdadeira. Irmãos, é assim que funciona. Mas essa vida eterna só tem aqueles que podem experimentar essa graça salvadora. E aí vai o alerta para cada um de nós, porque tanto a morte física, que será de alguma forma esse divisor de águas, entre morrer eternamente ou continuar vivendo eternamente, tanto quanto a vida de Cristo, se eu ainda estiver nesse tempo, isso vai fazer com que eu possa, que eu entenda que eu preciso estar preparado para isso. E a pergunta, talvez nessa noite, seria exatamente essa que Pedro fez. Eu estou preparado? Da última vez que eu preguei um sermão parecido com esse, aconteceu um negócio aqui na igreja, muito interessante. Sei quem estava aqui naquele dia. Eu me lembro que eu caminhei para lá, na hora do sermão, eu fui andando para lá no sermão e eu apontei para o céu, e usando a expressão do texto na época, eu disse, olha, o céu vai... Deu um negócio de um vento, irmãos, aqui dentro, caiu um vaso, quebrou, a luz piscou. Irmãos, o que tinha de gente apavorada aqui dentro da igreja? Foi uma coincidência ou uma Jesuscidência, eu não sei. Mas aquele dia foi interessante. Mas eu queria que você parasse para pensar assim. Você já imaginou? A gente está aqui agora, irmão. São 7h15. A gente está aqui talvez preocupado com tanta coisa, né? O culto não vai acabar? Está demorando, nem está, né? Tão cedo ainda. Mas eu tenho que fazer, amanhã tem que trabalhar. Eu olhei aquele problema, tem um médico, amanhã tem não sei o que, amanhã. Cara, daqui a pouco você pode estar aqui, a gente pode estar aqui, o pastor está pregando, daqui a pouco você pode ver um clarão por ali assim. Você pode escutar um som diferente. Tu vai escutar uma trombeta tocando, assim, tem música lá fora, o que é isso? Alguém antecipou o carnaval? É o baile no recreativo, que mudou o som. Que som é esse? Aí você começa a olhar para a janela e começa a ver o céu meio colorido, começa a ver aquele multidão de anjos descendo, e começa a ver o Senhor vindo em glória. Já imaginou esse negócio acontecer agora? É isso, irmãos, que eu quero que você entenda. Isso é possível, é real. Eu preciso me preocupar e me preparar para isso. Porque eu não sei o dia nem a hora, irmãos. Pode ser antes desse culto terminar, ou pode ser daqui a 1000 anos, pode ser daqui a 100 anos, não sei quando, mas o que eu sei é uma coisa, ele vai voltar. E eu preciso estar preparado, e a única forma de estar preparado para a vinda de Cristo, sem sofrer as consequências de se perder por toda a eternidade no inferno. É inferno mesmo, tem que falar a palavra certa, não adianta ficar rodeando, é isso aí. Irmão, só existe 2 destinos para o homem na eternidade, céu e inferno. Não cai nessa conversa, vai morrer aqui e ressuscitar em outro depois não, tá? Não cai nessa não. Não cai nessa de reencarnação não, que a palavra de Deus diz em Hebreus, que ao homem foi ordenado morrer uma só vez, segue o juízo.
É Bíblia que diz isso. Mentira que alguém vai renascer, até se aperfeiçoar. Que coisa. Deus não seria tão ruim assim para fazer você viver mais uma vida aqui. Já basta essa de luta. Ele só quer que você entenda que essa basta para você, mas você tem que estar preparado, porque depois só existe 2 destinos para o homem após a sua morte física ou após a vinda de Cristo. Ou ele vai para o céu ou ele vai para o inferno. Eu sei que a palavra inferno, né? A palavra inferno é difícil, palavra diabo, irmão, mas a igreja tem perdido muito nesse tempo, porque parou de falar em inferno. Parou de falar em diabo, não falar em diabo por uma questão de exaltação, mas na questão de que ele existe e que ele está doidinho para levar um monte de gente com ele para onde ele já está condenado aí, que é para o fogo do inferno. Mas eu e você estamos aqui hoje e temos uma chance. Você está aí do outro lado da tela, tem uma chance hoje, e talvez quando você for assistir essa mensagem, ouvir essa mensagem aí, não sei quando, daqui a quanto tempo. Que ela está gravada, vai ficar aí. Agora tem a nuvem, né? Vai ficar na nuvem, não sei por quanto tempo. Por dezenas de anos, talvez. Nosso alerta hoje é esse. Eu estou preparado? Aqueles que ainda não foram alcançados por essa graça, não que Jesus não os queira alcançar, mas aqueles que ainda não confessaram a Jesus como Senhor. Eu não vou nem dizer aqueles que não aceitaram. Eu não gosto muito desse termo. Pastor, mas é um termo tão comum entre nós, aceitar. Não gosto desse termo, aceitar Jesus, porque eu acho que porque o homem no pecado não tem condição de aceitar nada, irmãos. Mas como é que ele vai aceitar um negócio tão bom como esse? Ele está movido pelo pecado, ele está cheio de pecado. A gente que já creu em Jesus como Senhor, a carne batalha contra a gente, luta contra a gente, imagina o incrédulo. Então, como é que a pessoa no pecado vai ter condição de escolher alguma coisa tão boa? Não, irmãos, João diz, não escolhestes vós a mim, quando fala de Jesus em relação a nós, diz, eu escolhi vocês. Você está entendendo? Vem entrar no mérito da doutrina da escolha aqui, né? Enfim, só pensando nisso, não vou nem convidar você para que você aceite alguma coisa, porque eu sei que é difícil isso, mas eu vou dizer uma coisa para você, você precisa confessar. Por isso Paulo vai dizer, se com a nossa boca, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Confessar, sabe o que é confessar? É abrir a boca e dizer assim, eu creio, isso é confessar. Confessar e abrir a boca e o coração e dizer assim, eu creio, eu recebo, eu entendo, eu acredito nisso, que Jesus é o único Senhor e eu quero Ele na minha vida, eu quero a minha vida com Ele, eu quero que Ele seja o meu Senhor, eu confesso a Ele os meus pecados, confesso a Ele as minhas falhas e o confesso como Senhor da minha vida. Esse é o desafio que eu faço para você nessa noite. Para você que ainda não confessou Jesus, confesse a Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador, e você terá a oportunidade de viver essa vida eterna.